Bom, vamos continuar o nosso estudo. Nós paramos no item 4. A gente já tinha visto que quem era Augusto, né? Quem é esse Augusto que Humberto de Campos fala, que chegou, que os historiadores não conseguem compreender como ele conseguiu alcançar todas as conquistas que ele alcançou quando ele se tornou imperador, né? Então, Augusto era, nesse período, o homem mais importante de Roma, mais poderoso. Porém, vamos compreender agora, vamos fazer uma reflexão de que nem o homem mais poderoso do mundo à sua época estava livre de passar pelas provas necessárias ao aprimoramento do espírito. Vamos entender isso. Item 4 aqui. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se por mais de uma vez às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando em dartros dolorosos, feridas, né? Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência, queixava-se de enxaquecas que se faziam seguir de singulares abatimentos. Ou seja, era um homem doente, né? Apesar de ser o homem mais importante, mais poderoso, era um homem doente. E que reflexão, né, que isso traz para a gente? Porque Augusto, uma das denominações de Augusto, significados desse nome que foi acrescentado ao seu nome por conta das conquistas e do que ele representava pelo povo, para o povo, significava o escolhido de Deus, né? E comumente a gente tem, né, quando a gente ainda é muito ligado à matéria, e a gente tem a impressão de que o escolhido de Deus, né, a pessoa que Deus põe sobre ele, né, todo o seu poder, é aquela pessoa que não tem dores, não tem sofrimento, não tem doenças, né, não tem problemas, seja de que área for, tem o que normalmente se chama de conquistas, né? Ele tem muitas conquistas materiais, ou seja, ele é um homem que não traz nenhum tipo de problema, de sofrimento, ele é um homem feliz, né? E como explicar isso com Augusto, né? Que era o escolhido de Deus, no entanto, passava por problemas? É porque, na verdade, esse entendimento é um entendimento muito equivocado, né? Porque todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, estamos resgatando, estamos passando por provas, estamos passando por expiações, estamos resgatando necessariamente débitos que, através do nosso livre-arbítrio, através das nossas próprias escolhas, nós contraímos, sejam escolhas nesta vida, sejam escolhas de vidas passadas, e que temos que passar por elas até que a gente aprenda a evoluir, até que a gente aprenda a se amar, até que a gente aprenda a amar o outro, até que a gente aprenda a colocar em prática todos os ensinamentos do Cristo. E com Augusto não era diferente, né? A gente viu lá na frente que Augusto era muito poderoso, era muito importante, mas que era um homem apenas, né? E aí ele sofria de dores e de doenças do corpo físico que tem sempre como origem as nossas escolhas. Não há doença que seja desígnio de Deus do nada, porque senão não haveria justiça divina, né? Então, sempre temos as doenças como reflexo das escolhas que nós fazemos, seja nesta vida ou seja na vida passada. Se nessa vida me tornei ou me permiti ser um alcoólatra, eu vou danificar, né, meus órgãos de tal forma que quando eu retornar na próxima vida, eu vou retornar com os meus órgãos que eu danifiquei na vida anterior, danificados. E aí eu posso vir com câncer
de fígado, com câncer de estômago. E aí a impressão que a gente tem é que a doença surgiu do nada, né? Que a gente foi escolhido para ter aquela doença, mas isso não representa a justiça de Deus. E a doutrina espírita, como uma doutrina esclarecedora, traz para a gente um entendimento de que as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas ações impregnam o nosso corpo, adoecem o nosso corpo e transferem para o nosso perispírito essas impressões de doença. E quando a gente desencarna e deixa o nosso corpo material, que fica doente, mas a gente prossegue com o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e é no perispírito que ficam impregnadas, que ficam registradas as impressões de doença do corpo material. E como o perispírito funciona no processo de reencarnação como molde do próximo corpo material, o próximo corpo material vai vir com as impressões das agressões que nós fizemos no nosso corpo. Para quem não conhece esse esclarecimento da doutrina espírita, tem muita leitura boa sobre o tema e podem me pedir que eu passo ou eu esclareço, tá? Porque no nosso estudo tem algumas pessoas que estão conhecendo, né, a nossa doutrina agora, então podem se sentir um pouco confusas ou podem não compreender, então falem comigo que eu ou eu explico de uma forma mais detalhada, porque não é o objetivo do nosso estudo aqui, mas é importante, um conhecimento muito importante, e eu passo também as leituras importantes para que isso seja melhor esclarecido. Mas vamos prosseguir. E não era só isso, não eram só as doenças do corpo físico que impregnavam aquele homem de dor e de sofrimento. Tinham também os resgates morais, de que também ninguém está livre neste planeta. Não somente neste particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele, que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império, foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano. Ou seja, por quê? Vamos ver aqui por quê. Lavrando um decreto de banimento de sua única filha, exilando-a na ilha Pandatária, por efeito da sua vida de condenáveis escândalos na corte. E a gente pode imaginar o que ela não fazia, né? Sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta, ou seja, mãe e filha seguindo pelo mesmo caminho de colocar o pai, né, que era o imperador de Roma na época, sobre escândalos e forçando ele a banir a sua filha para uma ilha, né? Isolar ela numa ilha. Imagina que está falando, ele que era o regenerador dos costumes. Augusto criou leis que incentivavam a construção das famílias, incentivava o casamento, incentivava os costumes para que as famílias retornassem aos mais nobres costumes, porque com as guerras, com a vaidade, com a sexualidade, né, a sensualidade muito exacerbada, muitas questões ligadas às tradições da família na época foram sendo deixadas de lado, né? E aí Augusto tentou resgatar, né? E conseguiu muito, né? Resgatar as tradições da família, né? Conseguiu trazer de volta o reequilíbrio dos núcleos familiares. E ele queria isso para ele também, com certeza. E com certeza essa passagem que ele foi obrigado a banir a sua filha trouxe para ele muito sofrimento e muita dor no seu coração. Notou que a companheira amada de seus dias se envolveu, olha só, a mulher também, não só a filha e a neta, não só a única filha e a neta, como a sua mulher também.
que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando ele, assim, na família, a mais angustiosa ansiedade do coração, ou seja, a sua companheira, né, a sua esposa, assassinava os seus descendentes, provavelmente por ganância pelo poder, né, porque não queria que ele perdesse o seu poder, ou ela almejando o poder, né, mas enfim, envenenava os seus familiares. Então, a gente consegue também aqui fazer a reflexão de que as dores morais, né, principalmente no núcleo familiar, porque nós sabemos que a nossa família, que é o primeiro núcleo nosso, né, de transformação do espírito, porque ali estão reunidos conosco espíritos aos quais nós temos laços, né, afetivos, mas temos também laços de resgate. Débitos que contraímos com esses espíritos em outras vidas. E aí somos, né, viemos reunidos no mesmo núcleo para que possamos aprender a nos amar. A família, a gente vai ver, inclusive, no próximo capítulo, com o próprio Jesus, né, dando uma lição, que a família é o mais importante para a gente, né? É a base da nossa transformação. É ali que deve iniciar o nosso processo de resgate e transformação do espírito. É nesse núcleo onde nós temos pessoas que nós amamos, mas muitas vezes temos pessoas difíceis de conviver, mas que estão ali também, não por acaso, nunca por acaso. Não há acaso na obra de Deus, né? Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo e, o mais importante, sempre sendo resultado das nossas escolhas. Porque se nós temos um filho, ou nós temos um companheiro que nos traz paz, que nos traz amor, que nos traz segurança, é porque nós construímos uma relação de amor, de paz e de segurança. Nós também retribuímos esse sentimento, né? Agora, se nós temos relações conflituosas, relações difíceis, é porque também nós construímos essas relações difíceis. Então, precisamos aprender a amar, e é no núcleo familiar onde esse exercício de amor inicia. Eu costumo dizer que a gente não conseguiu ainda compreender na sua plenitude o amor que o Cristo ensina para a gente, né? Tem uma passagem na carta de Paulo aos Coríntios que ele fala: o amor do Cristo nos constrange, porque a gente não consegue ainda amar como Cristo amou, né? A gente não consegue nem entender o amor do Cristo. Por que eu digo isso? Porque a gente não consegue amar nem as pessoas que a gente ama, né? As pessoas que estão dentro da nossa casa, a gente ainda não consegue amar. Como que a gente vai expandir esse amor para fora? Então, a gente precisa usar, né? A gente precisa compreender que o nosso núcleo familiar, as pessoas que estão envolvidas com a gente, são, para a gente, os maiores instrumentos de exercício desse amor, que se inicia na nossa família. E, para Augusto, não era diferente. Olha que prova, né? Necessária, mas difícil, muito difícil, acredito eu, que ele passava dentro do seu próprio núcleo familiar. Vamos prosseguir. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que viria a nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. Ou seja, ele tinha um ideal para o povo. Ele queria levar justiça, educação, bem-estar. Ele queria levar paz. Ele tinha os problemas de saúde, que o faziam sofrer muito, e ele tinha os problemas morais da sua família, que também o faziam sofrer. Mas, ainda assim, ele se colocava a serviço do seu povo. Ainda assim, ele conseguia prosseguir com as suas iniciativas de levar para o seu povo o ideal de justiça que Roma, na época de Augusto, idealizava. A alma coletiva do Império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências.
é nessa época que surgem, ó, aqui ele vai trazer, Humberto de Campos vai trazer para a gente grandes nomes de escritores, filósofos, poetas, artistas da época de Augusto e que Augusto passou a incentivar para que eles trouxessem cultura e educação ao povo. Ó, surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salusto, Tito, Lívio e Mecenas. Mecenas, de todos eles, se eu não me engano, ele não era escritor, não era poeta, ele era político. Mas ele era muito rico, era um homem muito rico, muito poderoso e um político muito influente. E com essa influência dele, com esse poder e com essa riqueza, ele financiava os outros artistas, né? Para que eles pudessem levar para o povo a sua literatura, a sua cultura, a sua educação e assim fazer com que o povo construísse, né? Tivesse acesso à educação que era tão restrita, né? Até hoje, né? Até os nossos tempos, você ter acesso à cultura, à educação, não é para todo mundo. E mecenas, até hoje em dia, esse nome, ele é usado para designar pessoas, né, que patrocinam, né, ou que investem dinheiro, né, na educação e na cultura. Vem do nome dele, desse político da época de Augusto, em Roma. Então, Augusto, além das grandes construções físicas que ele fez, da grande administração política e organização da sociedade na época, ele também trouxe, ele incentivou também que viessem os grandes filósofos, poetas, escritores para incentivar a educação. O povo não poderia, né, ter acesso a isso antes, primeiro porque eles viviam em guerra, né? E quem vive em guerra, a guerra traz fome, a guerra traz miséria, a guerra traz sofrimento. E quem está em fome, quem está com miséria e sofrimento, não tem condições de parar para ter acesso à cultura, né? Não tem nem vontade de construir uma educação. Não tem acesso sequer ao mínimo. E Augusto, como ele trouxe a paz, né, o povo conseguiu respirar aliviado aquela sensação de paz e de harmonia, e aí sim pôde se voltar para essa cultura que Augusto estava trazendo. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criava-se leis de harmonia, de justiça, num oceano de paz inigualável. Ou seja, a paz que ele prometeu, ele estava cumprindo. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória. Não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. Olha a sensibilidade de Augusto aqui nessa passagem. Olha como, de fato, ele era um espírito diferenciado. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores da vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, ou seja, mesmo guardando dentro dele aquelas dores e aqueles sentimentos de sofrimento em razão dos dissabores da sua vida íntima, ainda assim ele ficava feliz de ver o povo, né, feliz com a tranquilidade que se estendia por todo o território que ele governava, né? Então, realmente, de fato, Augusto tinha esse pensamento, essa sensibilidade, esse olhar sensível para o sofrimento, né, do povo. Sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos imorredouros de beleza. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abre e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. Aí agora vem uma informação importante, hein?
Pois bem, né? É que os historiadores, né, aqueles que relatam com suspense, espanto profundo, a gloriosa época de Augusto, né, os grandes feitos de Augusto, Humberto diz aqui, ó, é que os historiadores ainda não perceberam na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Gente, olha que maravilhoso isso, né? Pois bem, Augusto de fato era um homem sensível, de fato era um espírito que já se mostrava transformado no seu íntimo, tanto que tinha vontade verdadeira de levar para o seu povo a paz, a educação, o progresso, né? Porém, Augusto era um homem, né? Um homem encarnado na Terra. E não poderia conseguir sozinho tanta proeza, tanta transformação, uma transformação da atmosfera que ninguém conseguia compreender, né? Então, Humberto de Campos fala aqui pra gente, não era só Augusto, Jesus se aproximava da Terra. Jesus já tinha feito a sua reunião, né, com a sua pleiade de espíritos superiores e já tinha decidido que ele viria cumprir a promessa naquele momento. Então era a luz, era a energia, era o magnetismo de Jesus se aproximando, era o preparo para que esse espírito o mais elevado que o planeta Terra já viu pudesse entrar na sua atmosfera e se materializar, né? E viver, nascer na matéria, encarnado no plano material. Então vocês imaginem o grande trabalho que a espiritualidade teve para preparar esse ambiente de paz para que Jesus se aproximasse e para que aquele povo conseguisse ter, né, a paz de poder receber essa boa nova que viria, essa boa notícia trazida pelo Evangelho de Jesus. E aí, às vezes, isso também traz uma reflexão para a gente, que às vezes, né, em diversas situações da nossa vida, a gente, quem trabalha atuando no bem, né, seja na casa espírita, seja em qualquer outro núcleo religioso, mas que se põe no trabalho do próximo, que se põe no trabalho do bem, seja em qual frente que for, por diversas vezes, né, a gente tem uma força, a gente tem uma ideia, a gente tem uma vontade, ou a gente constrói algum trabalho e a gente se acha possuidor exclusivo daquela ideia, daquele trabalho, daquela força, né? Pura vaidade nossa, né? Porque nós nunca estamos sozinhos, principalmente quando a gente se coloca no movimento de ajuda, de amparo, de auxílio. Todos nós que nos colocamos nesse movimento, a gente tem o amparo da espiritualidade. A gente tem o amparo do plano superior a nos amparar. Se você se coloca no movimento do bem, você vai ter esse amparo, porque a espiritualidade também está trabalhando. E ela precisa do nosso auxílio e a gente precisa do auxílio deles. Então, é muita vaidade, muito orgulho, às vezes, quando a gente acha que aquela ideia, né, que aquele estudo que ficou muito bom, foi construção nossa, exclusivamente, sem o auxílio da espiritualidade. E assim foi também com Augusto, né? As suas grandes construções, as suas grandes conquistas, pelo perfil de bondade que tinha, né? Pela vibração de bondade que tinha, com certeza estava sendo amparado pela espiritualidade e mais, amparado pela espiritualidade porque viria, né? A época, viria o advento da Boa Nova, o planeta receberia o nosso Mestre Jesus. Porém,
acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, ou seja, estavam se preparando para reencarnar, não mais espíritos voltados para a guerra, né? Como Alexandre e o Aníbal. Ele coloca aqui dois grandes guerreiros anteriores a Augusto, né? Dois grandes militares conquistadores também. Porém, outros que se vestiriam dos andrajos, dos pescadores, para servirem de base indestrutível dos eternos ensinos do Cordeiro. Ou seja, né? Os seus discípulos também foram espíritos preparados, né? Que assumiram no plano espiritual o compromisso de voltarem para a matéria e prepararem, auxiliarem a vinda da Boa Nova, né? A gente sabe, a gente vai estudar nos capítulos que mais para frente, que os discípulos, né, não eram espíritos de extrema elevação, eram espíritos que estavam já voltados para o bem e já demonstraram uma vontade muito grande de realizar a sua transformação íntima e de caminhar com Cristo. Eram espíritos que já mostravam dentro deles a fagulha, né, da transformação que o Cristo trazia para a gente. Eles já tinham se comprometido, como o próprio Humberto de Campos diz aqui, né, que eles se prepararam para vestirem os andrajos, né, de pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Porém, eles não eram espíritos superiores. Nós vamos ver aqui que muitas colocações deles, né, muitas dúvidas ainda o medo, ainda o orgulho, ainda a vaidade, ainda uma certa ganância, né? Mas que já tinham virtudes gigantescas dentro deles que favoreciam, né, que eles pudessem conseguir, como de fato conseguiram, tirando Judas, né, que sucumbiu, mas todos os outros conseguiram prosseguir com a sua missão e conseguiram no final, todos, né, foram amparados nos braços do Cristo. E Judas também foi, né, amparado no braço do Cristo, porque a gente precisa pensar que a prova da matéria é muito difícil. A gente também tem passagens aqui que a gente vai estudar isso também. Estar na prova da matéria, estar reencarnado é muito difícil, né? Sofrer a influência da matéria é uma prova muito difícil, né? Então, por mais que no plano espiritual, antes de retornar e antes de reencarnar, o espírito consiga alcançar o entendimento, consiga criar dentro dele a vontade de transpor os seus débitos, de transpor as suas necessárias as transformações, quando ele entra na matéria, quando ele reencarna, quando ele passa pelo véu do esquecimento, não é uma prova fácil. É uma prova muito difícil, muitos sucumbem por anos na mesma prova, né? E não conseguem transpor. Não foi, né, nesse aspecto o caso dos discípulos, porque a gente consegue perceber no decorrer da história deles que eles, ao longo do tempo, eles vão se impregnando verdadeiramente da vivência das mensagens transformadoras do Cristo. Então vamos lá. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Não só os discípulos, né? Não só os 12, mas outros também, né? João Batista e outros, Maria, José, muitos outros, né? Que estavam encarnando para poder preparar a vinda do Cristo. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial, ou seja, o povo sentia, né, por instinto, né,
que alguma coisa de muito bom estava para acontecer, né? Instintivamente, eles percebiam que havia uma vibração diferente e que havia uma transformação na vibração do planeta, na vibração dos seus corações. Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênção magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado, a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. É a passagem da parábola do grande banquete, né? Na tradução do Haroldo, o Haroldo deu para essa parábola a parábola do grande banquete, né? Quando um grande rei dos céus prepara uma festa, né, de noivado, aonde o noivo iria se encontrar com a sua noiva, né? Onde o grande rei é Deus, Jesus é o noivo e o povo, né, seria a grande noiva desse noivo que receberia, né, que seriam convidados a essa festa. E o banquete é o evangelho de Jesus, né? O banquete é o evangelho transformador, as mensagens de amor que o Cristo nos trouxe. Então, Humberto de Campos se refere aqui lembrando, olha, essa passagem, né, essa época aqui que está sendo narrada, é lá aonde Jesus se referiu na parábola do grande banquete, da festa de noivado. Depois desta festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens ficaria o Evangelho, como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Não tem outro roteiro. Jesus é o nosso guia e modelo, e o seu evangelho é o roteiro a ser seguido. Daí a importância da gente conhecer essas mensagens, daí a importância da gente estar em contato, da gente se familiarizar, da gente ter conhecimento do que Cristo falou para a gente, né? Tem passagens, às vezes, que a gente ainda não tem condições de compreender. Nós não temos ainda elevação moral para tanto. Mas com grande esforço, com grande empenho, a gente consegue. E quão revelador e quão libertador, acima de tudo, é quando a gente consegue compreender uma mensagem de amor. A gente começa a criar dentro da gente, a gente começa a se impregnar de querer vivenciar aquela felicidade ali que a gente sentiu naquela hora. Então a gente começa a se impregnar da bondade de Jesus, desse amor maravilhoso que ele trouxe pra gente. E quando a gente se afasta do estudo, quando a gente se afasta da leitura, eu digo isso muito por mim, né? Quando a gente se afasta de estar próxima, impregnada dessa vibração, a gente acaba se tomando ou se deixando levar por maus pensamentos, por negatividade, por medo, por angústia, né? E ao contrário, quando a gente está em contato com o Evangelho de Jesus, a gente tem a vibração da esperança, do amor, da segurança, de saber que Jesus está ao nosso lado o tempo inteiro. E daí a importância de a gente estar sempre estudando, sempre em contato, sempre lendo, nem que seja um pedacinho sequer do Evangelho do Cristo. E para essas características se conservassem entre os homens, como expressão de sua sábia vontade, olha que informação importante aqui. Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas do seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção. Ou seja, né, a informação que Humberto traz aqui para a gente, que eu não vi nos evangelhos e não vi em outra leitura que não fosse, né, nas informações de Humberto de Campos, que Jesus intuiu os seus apóstolos, né,
a escrever, de como seriam escritos, né, os seus evangelhos. Olha que informação interessante isso aqui. E aí a gente pode pensar, né? Nada, absolutamente nada foi ao acaso, né? A gente sabe que os evangelhos são construídos, estudiosos conseguem trazer para a gente algumas informações de como foi construído o evangelho de Lucas, né? Que Lucas, muitas das anotações de Lucas foram feitas pelas impressões de Maria, pelas impressões que Paulo tinha anotado. O evangelho de Mateus, né? Mateus, muitas das suas passagens, o próprio Mateus anotava, né? Eram contemporâneas à vida de Jesus, né? A gente vai ver isso também aqui no Humberto de Campos. Humberto de Campos traz essa informação para a gente. Mas, enfim, o importante é que a gente está vendo aqui agora, que seja lá como foram construídos os evangelhos, Jesus, né, os intuiu. Jesus recomendou como eles deveriam iniciar e terminar. E aí o que ele se refere aqui é que inicia com o seu nascimento, né? E termina com a profecia de João do Apocalipse. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal, né, do natalício, do nascimento de Jesus, e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse, ou seja, o planeta Terra regenerado, né, que é a Jerusalém liberta e prometida. Feliz, né? E transformada. E assim, a gente termina esse capítulo, né? Que tem como título o nome do livro Boa Nova, que significa boa notícia, onde Humberto de Campos traz para a gente informações tão valiosas, né? Reflexões tão profundas, e que o mais importante de tudo é que a gente consiga levar essas reflexões para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, né? Que essa leitura, que esse estudo que nós tivemos aqui hoje não possa permanecer apenas aqui neste momento, mas que a gente possa levar essas reflexões, que a gente possa impregnar essa vivência, que a gente possa ter viva vontade de estar próximo de Jesus. E mais ainda, que a gente possa ter viva vontade de vivenciar o seu evangelho na nossa vida, no nosso exemplo de vida, com as nossas atitudes, com as nossas vontades, distribuindo, né, a paz e o amor que Jesus tanto nos deu. Então a gente termina aqui. Quero agradecer a vocês por participarem desse estudo. Essa segunda parte foi gravada depois, né? Então eu não vou ter aqui as reflexões do nosso grupo querido de estudo. Eu peço desculpa mais uma vez por isso, mas eu acho que eu consegui trazer um pouco do que a gente pensou, um pouco do que a gente refletiu, tá bom? Beijo grande, até a próxima.